Nós vamos ler do 21 ao 29. Efésios 4, 21 a 29. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Queria pedir que a gente orasse mais uma vez. Alcione, você pode vir aqui orar, minha irmã? Queria que você viesse aqui orar. E Alcione, Alcione já recebeu nossa convidada especial de hoje. Rosane. Eu queria que então você apresentasse, recebesse ela antes de orar. Tá. A Rosana, ela está nos visitando hoje. Ela mora aqui bem próximo e já frequentava a igreja da 68, mas veio nos fazer uma visita e eu já convidei para ela ficar definitivamente. Seja muito bem-vinda, viu, Rosana? Então vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque verdadeiramente, Pai, nós temos vivido pela tua misericórdia. Nós temos visto, Pai, a tua boa mão de poder sobre as nossas vidas, o cuidado do Senhor, Pai. Deus, muito obrigado, porque nesta noite nós podemos reunir aqui, Pai, como irmãos, para cantar louvores, para adorar o teu nome, para confessar pecados, para estar com os nossos irmãos e ouvir a tua palavra, Senhor. Queremos pedir nessa noite que o teu Santo Espírito seja o nosso convidado de honra. Espírito Santo, traz ao nosso coração a verdade que o Senhor quer aplicar em nossas vidas com esta palavra, Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, e viver esta palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus também nós pedimos que o Senhor abençoe o pastor Eurípides agora. Que ele fale aquilo que o seu Santo Espírito quer nos ensinar, Pai. Use, Senhor, poderosamente a boca do teu servo, Pai. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos caminhado aqui com esta aprendizado com a carta de Paulo aos Efésios. Eu queria que você voltasse ao capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Tudo tem que está ligado a esse texto. É uma noite assim de um tema difícil para eu pregar. Na verdade, um tema muito desafiador. Eu vou dizer por quê, mas eu quero partir desse versículo que me ajuda você, diante do grande desafio que é pregar, que é refletir sobre o tema proposto dessa noite. Nos diz o versículo 5 do capítulo 1. Final do 4, vou ler 4 e 5 então. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você tem que marcar esse texto na sua Bíblia.
No celular eu não sei como é que marca. Nunca duvide do amor de Deus na sua vida. E em amor nos predestinou para Ele em Cristo. E em amor nos predestinou para Ele em Cristo e nos adotou em Cristo na sua família. A gente tem firmado aqui, Paulo vai repetir a expressão Abba Pai na carta dele, na carta de Paulo aos Gálatas e na carta aos Romanos. E eu tenho frisado isso aqui, a nossa identidade em Cristo, filhos amados de Abba. Nunca perca esta palavra. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Você é um filho amado de Abba. E aí, a partir desta realidade, verdade, revelação, é que nós vimos vários temas até ele entrar sobre a vida cristã, falar da vida cristã. E ele está falando então desse novo viver, dessa nova vida. E a gente viu no domingo passado, ele falando de como vivem aqueles que não amam a Deus, e como devem viver aqueles que amam o Senhor, que são amados por Deus. E aí ele aprofunda agora, né? Ele justamente, eu quis ler de novo, no domingo passado a gente meditou nesse aspecto aqui do versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, há um velho homem, uma velha natureza que você lida com ela, tá bom? Essa natureza não quer agradar a Deus, ela quer desobedecer a Deus, ela quer o pecado, ela é rebelde. Então, você nasceu de novo, você é amado por Jesus, mas todos nós temos uma luta ainda com a velha natureza. Por isso, Paulo vai dizer para a igreja que a gente tem que se despojar e revestir. E ele fala então, primeiramente, desse versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E a gente viu que a palavra renovar aqui é a palavra de remoçar mesmo, é a palavra de uma juventude retomada, de uma vida cheia de alegria, de vigor no Senhor, aí na mente e no espírito. E ele fala do revestir do novo homem, criado segundo Deus. E aí, queridos, aqui na parte que nós entramos, é uma continuação desta nova vida, o viver segundo o querer de Deus. O viver segundo o querer de Deus. Mas permita-me tentar explicar de novo, então, porque que eu voltei lá no capítulo 1, verso 5. Porque quando a gente pensa no viver, a gente está falando da moral cristã, da ética cristã, dos valores cristãos, da santidade cristã. O viver segundo o querer de Deus. Qual é o querer de Deus para a nossa vida? Então, o perigo que eu falei, a dificuldade que a gente tem de pregar, é primeiro que a gente tem que pregar, o pregador tem que pregar para si mesmo essa palavra. É muito fácil apontar o dedo para os outros, porque tem vários nãos aqui. Não mintam. E aí é fácil ser pregador e ficar aqui, né? É o chamado chicotinho de ouro do pastor, né? Pega o sermão e começa a dar chicote nos outros. Quero dizer para vocês que a primeira dificuldade que eu tenho, que eu expus aqui com sinceridade, é porque hoje eu tenho muita dificuldade de pegar esse chicote para bater nos outros, nos membros da igreja. Mas, de fato, quando a gente vem para esse chamado de uma reflexão, e se eu posso usar essa expressão aí de forma até engraçada, cômica, não é? O chicote começa com o pregador, tá bom? Mas porque se a gente não tiver cuidado, por outro lado, e aí me preocupa, me desafia, é porque senão eu vou me tornar um moralista. Quando a gente vai pregar esses textos da Bíblia, o pregador tem que ter um cuidado imenso de não fazer do cristianismo moralismo, regrinhas. Não. A palavra nos chama a um novo viver, por isso vai envolver o despojar-se do velho homem. E nos revestimos do novo homem, dessa busca de deixar aquele velho homem decrépito, fedorento, que tem que morrer, mas que tenta
viver e lutar conosco, desagradando a Deus, numa rebeldia contra Deus. Mas ele fala desse novo, que cheira, que tem a presença de Deus, que tem realmente do valor da vida, do valor da vida. E eu quero então te convidar a pensar comigo nesse desafio do viver cristão, do viver segundo o querer de Deus, que envolve então, repito, envolve aqui os temas de santidade, e nós presbiterianos reformados acreditamos que a santidade é um processo, é uma caminhada. Ninguém aqui já está perfeito. Pastor não está perfeito, você não está. A santificação é uma jornada crescente de vida, na busca desse despir-se do velho homem e do revestir-se desse novo homem, dessa renovação no espírito, na mente de uma pessoa que encontra Deus, a vida, o perdão e começa a experimentar dessa novidade de vida. E aí, para buscar, queridos, viver segundo o querer de Deus, despojando-nos do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e buscar revestirmos-nos no nosso espírito, do nosso entendimento, nos revestindo do novo homem. Primeira verdade que Paulo fala aqui, então, nesse aprofundar da vida cristã, do viver segundo Deus, primeira coisa, precisamos abandonar a falsidade e perseguir a verdade na comunhão da vida. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A igreja é um corpo vivo, somos membros uns dos outros nesse corpo vivo, o corpo de Cristo. A Bíblia chama a igreja o corpo de Cristo. E aí, por isso também me preocupa muito em pregar essa mensagem, pedindo ao Senhor que abra a iluminação do nosso coração, porque Ele está falando do viver segundo o querer de Deus em relacionamentos. A primeira visão, a gente tem falado aqui, que a carta fala muito da igreja, o que é a igreja, a identidade da igreja, de onde vem a igreja, da origem da igreja, do sentido, da essência do ser igreja, da graça de Deus para a igreja. Mas a igreja é esse corpo vivo em amor. E quando Paulo, queridos, quando a Bíblia fala destas coisas, desses processos, de um despir-se e de um revestir-se, agora falando do deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros em amor, porque somos membros deste corpo. Uma coisa interessante, eu sou muito contra a ideia da gente ser crente só dentro de igreja, né? Mas o que a palavra está chamando a atenção é que as coisas começam aqui. A família nuclear está aqui, temos várias famílias nucleares aqui. Várias pessoas que fazem parte dessa família, família Esperança, somos membros uns dos outros. Aqui aprendemos uns com os outros, aqui amamos uns aos outros. Aqui aprendemos a agradar a Deus e lutamos contra a carne e crescemos neste processo da renovação no espírito da nossa mente, do nosso mentira para falar a verdade em amor uns com os outros na comunhão, porque somos membros deste corpo e devemos cuidar da santidade, da saúde, da vida desse corpo. Mas não é que aí amanhã é outra vida. Não é qualquer ideia de dualismo ou dicotomia. A questão é que tem que começar aqui, vai com a família da gente para casa, e aí amanhã lá no emprego, você vai viver a vida segundo o querer de Deus também. Lá estudando, lá se relacionando, lá vendo biologia, química, matemática, vendo as empresas administrando, lidando com o Deus Mamon, com dinheiro, com os embates, com pessoas que fecham a gente no trânsito e com tudo. Relacionamentos humanos, cidadania, direitos humanos, respeito pela vida, a santidade da vida, o amor pela vida.
Começa com amor ao próximo aqui, sabendo que nós somos membros desse corpo e que a mentira destrói, que a mentira macula, que a mentira ela mancha a vida do outro, que ela destrói os relacionamentos no casamento, seja a mentira do adultério, seja a mentira na relação financeira, seja a mentira em relação à fofoca na igreja, na família. Destrói, mata. E o que Paulo está falando aqui não é moralismo, não é legalismo. Ele está falando que nós somos filhos amados, fomos adotados em Cristo, fomos adotados em amor, somos a família de Deus, e em amor precisamos lutar pela verdade, deixar a falsidade, deixar a mentira, tudo que nos destrói. Um dia, fala de um casal que, vendo assim um líder cristão, não é? Um líder cristão muito amoroso a Deus e aos irmãos, ele foi lá e vendeu tudo e pôs aos pés dos líderes da igreja. Ele era muito rico e aquilo causou um impacto assim, né? E ele entregou tudo, falou, olha, eu vou ser um pregador, vou servir a Deus, não preciso de dinheiro, Deus vai cuidar de mim. Tem muita gente pobre, tem muita gente passando necessidade, vendi meus bens, está tudo aqui. Deus não mandou ele fazer isso, não foi uma obrigação, isso não virou obrigação da igreja. Para você servir a Deus, você tem que vender tudo por outro. Mas ele, aquilo foi experiência dele. E assim já aconteceu com tantos outros na história, mas foi uma experiência muito viva dele. Acontece que a igreja ficou maravilhada, feliz, impactadíssima. Aí um casal falou assim, que negócio legal, hein? Dá um impacto, né? Você dá uma ofertona assim, você agora se torna reconhecido, né? Viu o irmão lá? Pôs aquele montão de dinheiro lá, agora todo mundo, aquele irmão é crente, muito consagrado. Vamos fazer o seguinte, meu bem, vamos vender as nossas coisas, mas a gente só dá a metade. Agora a gente vai dizer que está tudo aqui. Espiritual, a gente vai fazer aquela cara bem espiritual, né? E vai dizer, olha, está tudo aqui. Então uma mentira gravíssima, gravíssima. E eles foram para a igreja. Chegou domingo, está lá, né? Todo mundo, né? Aí, e de repente chega o casal com aquela mentira, uma hipocrisia, né? A religiosidade, a aparência de uma pessoa que entregou tudo para Deus e tal. Queridos, o apóstolo Pedro, né, teve que enfrentar essa situação. E o casal se chamava Ananias e Safira. O Barnabé foi quem vendeu tudo e realmente se tornou um pregador, discipulador, um homem cheio do Espírito Santo. Uma das histórias mais lindas é a história de Barnabé. Mas Ananias e Safira acharam que aquilo trazer reconhecimento, né? Mentir, isso é muito grave. Pedro diz, vocês não mentiram a Deus, vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Mentir, queridos, quando a gente está bem plantando a igreja, quando a gente está bem caminhando, a gente só fala a verdade, né? Viu fulano? É uma bênção, né? Viu fulano que chegou na igreja? Uma bênção. E a gente ora, e a gente cresce, e eu fico na semana orando por vocês, e quem eu visito, tem sido fantástico, queridos, mas guardem uma coisa comigo, amanhã seremos tentados a mentir e destruir a vida do outro, a jogar aquela farpa, aquela ferpazinha, viu fulano, metido, né? Acha que tem todos os dons, né? Viu fulano, gosta de cantar lá na frente para aparecer. Tarará. Ó, eu quero falar uma coisa para você, mas é só para orar, tá? E aí nem sabe que às vezes está mentindo, ou aumentando, ou expondo a pessoa sem. Por isso que eu falei, o tema é difícil. Vida cristã, viver segundo o querer de Deus, envolve abandonar a mentira. Queridos, eu não sei,
Nós estamos aqui ali, eu não quero puxar a orelha de ninguém aqui não, mas talvez a minha eu tenha puxado. Porque às vezes com essa questão da podridão dos nossos políticos, que cheira mal, que nos ofende. Estava com o senhor e ele falando, né, no evento, estavam algumas famílias reunidas, ele falando, é muito triste porque agora é igual a Itália, né, naquela época, aí o Brasil vai ser só... E é triste mesmo, querido. E nós devemos, não estou falando que a gente não ri de vez em quando de alguma coisa aí, mas é tempo de chorar. É tempo de chorar. Os nossos líderes têm vivido anos e anos com base na mentira. Com base na mentira, um país vivendo toda a sua gestão com base em mentira. Um presidente, agora outro presidente preso, a outra que quase foi, e nós temos que chorar diante de Deus. Um país conhecido como o país da mentira, que traz dissolução, que mata, que destrói, que vive a hipocrisia de aparência. Uma das coisas mais desafiadoras para nós com os nossos filhos nas nossas casas. O mundo hoje dá valor à aparência. Vocês sabem, um psicólogo muito sério fez uma avaliação assim. Até pouco tempo o mundo era julgado pelo ter. Mas já que todo mundo não tem, e você é valorizado pelo que tem, então você tem que parecer que tem. Parecer que tem. Por isso você tem que comprar um carro e se lascar em dívida, mas você vai aparecer. Né? É a sociedade, infelizmente, hipócrita, que a gente aqui e ali está sendo levado nessa tentação. Eu preciso vender a minha alma. Mentira, é hipocrisia. Eu não sou rico, eu não sou super crente, abençoado nesse sentido, do que falam por aí, do que seja abençoado. Aí já que eu não sou, eu dou um jeito de aparecer. Isso tem arrebentado a igreja, queridos. Destruído famílias. Não viva na mentira, amém? Não viva com base na mentira. Despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem segundo Deus, andando na verdade. Não minta para sua esposa, não minta para o seu marido. Filhos, não sejam rebeldes, não mintam para os seus pais, não vivam em mentira, não estabeleçam a vida de vocês em mentira. Sabe por quê? Primeira vez que a gente mente, a gente engana, aí dá o Satanás, vai lá e diz assim, ó, tá vendo, você conseguiu, você enganou todo mundo, né? Sabe a maior dificuldade, e é importante você gravar, e aqui os mais jovens, queridos, é assim, a gente não engana ninguém, a gente só engana a si mesmo. O dia que a gente conseguiu enganar os pais, a liderança, aí lá eu fiz, no fundo você só está enganando a você mesmo. Lá na frente você vai perceber que uma grande hipocrisia, e sabe a maior realidade em termos disso? Eu tenho por anos estudado muito psicologia, filosofia, e a gente, com essa graça de Deus, de ter que ser professor, 25 anos ministrando teologia em várias disciplinas, e pesquisando, e a gente vai vendo assim, amados, não vale a pena edificar a vida em mentira. Sabe que um dos maiores desafios é que a pessoa ela não consegue mais distinguir quem ela inclusive ela é. Ela não sabe mais quem ela só é uma mentira. Então ela é incapaz de dar um cheque, sempre está sem fundo e está mentindo, e sempre é um jeitinho do Gerson, brasileiro, não sei o quê. A pessoa se torna uma mentira, não faça isso com você. Na sua juventude, aqui os mais jovens, e nós, os pais de família, homens e mulheres de Deus. Agora ele fala que nós somos corpo, nós somos membros do outro, e temos que zelar dessa família. Depois ele continua, e ele diz, viver segundo o querer de Deus, despindo do velho homem, revestindo-nos do novo homem, uma nova mente, uma nova criação, um novo viver, é preciso abandonar a vida iracunda, a animosidade, a vida dominada pela ira. E aqui o Eurípides
vai falar, né? O Eurípides. Aquela história dos temperamentos, se eu fosse definir o meu, seria colérico. Aí quem conhece o Eurípides que Deus vem transformando, né, de vez em quando não acredita, né? É só perguntar para a Glaucia, ela vai dar assim a cartilha direitinho do Eurípides. Mas há várias maneiras da gente expressar ira. Às vezes você não é um colérico, você é sanguíneo, já vai e mata logo. Sanguíneo, na pele, Talvez você é uma pessoa fleumática. Sabe como é que o fleumático fica irado? Ele fica gelado e mata também do mesmo jeito. Ele mata rindo, o fleumático, né? Ah, você está me machucando, você está me ferindo? E aí deixa lá na frente da família e joga assim uma ferpazinha assim, né? Eu tenho uns amigos fleumáticos que eu fico assim, meu Deus do céu, como é que pode ser frio desse tanto, né? E mata rindo. Então, amados, não estou me expondo, né, dizendo que é isso. Uma coisa que a gente tem que aprender, e que eu aprendi de coração, é que eu não sou Gabriela, né? A tal da Gabriela lá, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Os coléricos gostam muito de dizer isso, né? Essa cena da semana, acho que da semana ou da outra, né? Foi da semana. Algumas cenas muito, muito, muito tristes, né? Uma das cenas foi aquela do feminicídio lá, do sujeito ir lá, atropelar a mulher e ainda enchê-la de matá-la com tiros ali de uma forma covarde. E, irmãos, eu quero dizer desse púlpito, não estou aqui falando que eu sou irado, justamente eu estou dizendo que eu jamais poderia me justificar. Paulo está dizendo, irai-vos, não pequeis. O abandonar de uma vida controlada pela ira. Então preste atenção, quando ele fala assim, irai-vos, não pequeis, Lohane, ele fala assim, olha, você pode até estar chateada. Você pode até estar chateada. Só que não deixe esse negócio crescer, o ressentimento, e virar um ódio e você matar as pessoas, ainda que seja no seu coração. Então, assim, Dr. Billy Graham morreu com 90 e poucos anos, e fiel a Deus, fiel à esposa, ministério aprovadíssimo. Mas como eu gosto muito de dizer, não tem marido perfeito, não tem família perfeita. A esposa dele foi consultada, né? Ah, vocês viveram tantos anos, né? Isso antes dele morrer. E, fala aí pra gente como é que é. A senhora pensou alguma vez na vida, isso era um repórter perguntando lá. A senhora pensou alguma vez em divorciar-se? Ela é uma pergunta interessante, né, meu filho? Ela já é idosa. Pergunta interessante, meu filho. Ó, divorciar não, mas matar várias. Ela pensou em divorciar, pensar em divorciar, não vai matar aquele homem. Irai-vos, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, procure resolver as coisas o quanto antes possível. Antes de dormir, se você puder resolver as coisas, será o melhor para o seu coração, para a sua vida. Mas eu entendo que aqui não é literal, há coisas que a gente não consegue resolver no mesmo dia. Teve uma palestra para casais. Aí, Esther, a irmã, muito crente, ela aprendeu na igreja o seguinte, o pessoal falou, olha, quando você tiver um problema em casa com seu marido, vocês resolvam antes do sol se pôr, não deixa nada para outro dia, porque os textos estão falando que a gente tem que resolver tudo no dia e na hora, não pode dormir sem resolver. Ela levou o pé da letra, e o negócio foi grave, sabe aquele negócio de casamento assim né, Kênia, que a gente tenta, mas não conversa, o diálogo não vai, e você tenta de novo, não vai, e aí você
tem que respirar e orar, porque senão vai matar o outro. Mas mas não tem jeito. Ela chegou para o marido, e o marido chegou do trabalho, né, ainda com a gravata, e ele cansado, e ela, temos que conversar, temos que resolver. Eu não quero conversar agora, bem, não quero. Não, mas você viu lá a pregação, a gente tem que resolver antes do sol se pôr, e pega na gravata dele, vem cá, vamos resolver o negócio. Uma agonia! Então, queridos, não seja tão literalista assim como eu comecei a mensagem, não é fácil. Ela chama-nos para um despojar do velho homem, um revestir do novo homem, em amor, como filhos amados, não dominados por ira, por cólera. Irai-vos, você está chateado, controle-se, não peque. Vocês estão vendo que para o não sempre tem um sim. E aqui o não é que é o sim, tá? Irai-vos, tudo bem, mas não pequeis. E o não pecar é que é o sim aqui dessa história. Você pode vencer a ira, você pode vencer esse temperamento. E se você é uma pessoa que tem ira caladinha, viu? A ira caladinha. A Bíblia não alisa nem homem nem mulher, tá? Eu ganhei uma surra de Deus que foi uma bênção para o resto da minha vida. Lá em Provérbios tem uma palavra que diz assim, que o homem que é dominado pela ira é como uma cidade sem muro. Aí eu peguei a carapuça assim, Uma cidade sem muro naquele tempo era uma cidade sem proteção, totalmente sem proteção. Aí eu me lembrei na hora da cena de homens coléricos, dando uma de heróis, né? Eu sou assim, eu ponho para quebrar mesmo, vai, aquela, como é que é, barraco, né? Aquele barraco todo, né? Faz o barraco. Tem gente que é barraqueiro, né, Marta? Tem gente que é barraqueiro. Gosta de pôr publicamente o pau para quebrar, e justamente aí não percebe que perdeu a proteção. O que normalmente as pessoas dizem quando elas olham para um homem assim? A gente não diz, coitado, né? Tão descontrolado. Quem é a mãe desse menino? Que triste, né? Deve ser mãe desse menino. Olha, isso me quebrou. Isso não tem beleza, não tem nada de masculinidade, na verdade, não tem nada de valentia, é triste. A gente está vendo o que leva isso aqui, a vergonha, a tristeza, a barbárie. Sejam os adolescentes entrando em escola, matando os colegas. O ódio, a violência, a morte. Por isso a palavra de Deus nos chama não a moralismo, não a legalismo, mas o controle do temperamento, da personalidade, da animosidade. E a Bíblia vai chamar isso de controle do Espírito Santo, o domínio próprio, a bênção de ser dominado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala assim, filhos, honrem seus pais, honra seu pai e sua mãe. Filho, honra seu pai e sua mãe. Nós vamos ver um pouco mais à frente, nessa carta mesmo que ele vai falar isso. Mas aí ele fala para os pais assim, peraí, pais, mas presta atenção. Ô pai, ô mãe, não crie os seus filhos com ira. Criem seus filhos no temor do Senhor, mas não provoquem a ira nos seus filhos. Nós vamos voltar a isso depois, mas eu quero daqui nesse momento dizer que é o seguinte, não importa quando você tiver que ser firme na sua casa, filhos honrem os seus pais, e pais não provoquem seus filhos à ira. Eu falei do homem, mas a Bíblia fala para a mulher. A Bíblia fala, minha irmãzinha, é o seguinte, você já ouviu falar daquela mulher iracunda? Iracunda, que ela fica assim, e você tem que ir lá e arrumar que negócio você não arrumou, e você tem que falar e você não fez, eu já falei com sua mãe, já falei com seu pai, já falei com você, e você, e o cara, dá um tempinho, eu quero respirar, essa é a mulher iracunda, tá, minhas irmãs? Eu falei do homem, então vocês me permitam, eu não vou abrir todos os textos aqui, mas tem uma cena que a Bíblia põe, igual lá do homem sem muro, fala da mulher, a mulher goteira mesmo,
Mulher goteira é o seguinte: como gotejar de um dia contínuo é a mulher que não controla a sua ira, tá? Então, por isso que eu falo a mulher goteira. O que é a mulher goteira? Esse gotejar de um dia contínuo. Tá aquele dia assim, que está fresquinho, até aquela chuvinha gostosa, agora eu vou dormir, né? Aí você vai tirar aquela soneca gostosa, né? Sábado ou domingo à tarde, mas está lá aquela tampinha que você esqueceu, debaixo justamente da goteira lá fora. Né? Aí, tum, 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 tum. É esse gotejar contínuo de um dia chuvoso que é a mulher iracunda. Mas eu não vou ficar falando isso aqui, porque, na verdade, eu estou envergonhado por nós homens, diante de tanto que ainda a mulher tem sido agredida, e nós precisamos falar na igreja, e eu quero falar cada vez mais, nós precisamos cuidar de uma forma muito especial de toda mulher. Terceiro, ele diz, desculpem ainda no versículo 27, uma questão muito importante para a gente ensinar para outros. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Numa palavra rápida, o descontrole da ira gera esse espaço para o diabo. Por isso, a pessoa nunca vai poder chegar lá na cadeia e dizer assim, foi o diabo que me fez matar a minha mulher. Não é isso, ele é responsável. Então, mais ou menos como uma criancinha, o Joaquim, lembra do Joaquim, né? Ele é médico também? Não, né? É médico também. O Joaquim, cardiologista, era um menininho lá em Rio Verde, a gente lá, e o pai dele era diácono com Oscar, lá na igreja. E aí o Joaquim aprontou. Era uma criança de uns 5 anos, e ele aprontou, sabe, Mateus? E aí chegou em casa e ele falou assim, o pai, né, falou, filho, vem cá, vamos conversar, né? Aí ele, foi ele, papai. Foi ele, papai, né? Aí o pai foi lá e deu uns tapinhas nele e falou assim, isso aqui é para você nunca mais ouvir ele. Mas então, terceiro, aquele que furtava, não furte mais, versículo 28, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O trabalho vem antes da queda. Hoje de manhã nós estávamos conversando isso aqui. O trabalho vem antes da queda. O trabalho é uma bênção. É o meio de você, quer dizer, já tinham o que fazer, né? Adão e Eva já tinham o que fazer antes da queda, cuidar do jardim, trabalhar. Hoje é com suor. Aí é difícil, né, Lorraine? Porque tem que ter o suor, né? A gente tem que batalhar para sustentar a família. Mas é uma grande bênção de Deus. E a palavra diz, porque, imagina os dias de Paulo, então, algumas pessoas vivendo de pequenos roubos, e vêm para a igreja. Só que aqui agora ele aplica numa dimensão muito mais ampla. Tudo que a gente pensar em cobiçar, querer o que é do outro e roubar o que é do outro. Em todos os níveis que a gente puder pensar. E aí eu volto à questão da nossa nação, daquilo que nós precisamos, queridos. Né? Com aquelas conversas que a gente diz assim, mas se eu for honesto, como é que vai ser? A gente começa a se conformar. Mas se eu não for colérico, eu sou bobo. Se eu não mentir, vão me enganar. Né? E se eu não roubar, vão me roubar. E aí o Geraldo falava hoje de manhã, né, Geraldo? Uai, se me roubarem, eu não vou roubar. Eu posso até ir para a justiça, atrás dos meus direitos, eu não sou um bobo nesse nível. Mas o Geraldo falou uma coisa muito importante hoje de manhã. A questão do desapego. De não roubar para sustentar a sua casa, acreditar que Deus vai sustentar. Como é que é a sua empresa? Como é que são os seus negócios? Como é que são as suas negociações? Não venda a sua alma. Não roube. Não venda. Uma das histórias mais tristes da minha vida também aconteceu lá em Rio Verde. Eu não vou citar muita coisa, porque o Oscar viveu muito próximo a isso. Uma pessoa que eu amo profundamente,
a gente foi falar, porque aquela história, para ajudar o pobre, aceitava, né, tem que dar 10% para um, tem que dar 20% para outro, para manter. Nós tínhamos, eu e Oscar trabalhávamos umas escolas lá com crianças, né, portadores de necessidade, crianças com necessidade, projetos maravilhosos. Mas aí alguém da nossa liderança, né, com esse coração, não, mas não tem jeito, só vai ter jeito de se entregar nos projetos aí, entregar os 20%. E aí acabou assim, se tornando uma pessoa do secretariado do governo, e depois se tornou uma pessoa com cargo maior. Gente que eu acredito, assim, até hoje, na integridade totalmente. E não estou falando realmente da pessoa, mas assim, com essa ingenuidade, queridos, a gente não percebe que está roubando. E acabou que aconteceu na liderança dessa pessoa, que aí pessoas roubaram e macularam o nome dela, da família. Uma história muito triste. Muito triste. Porque não percebeu essa questão. Com isso não se brinca, está entendendo? Com essa questão de jeitinho, de acordos, de roubar, é roubo, é cobiça, é não viver contente com o que Deus nos dá. E a palavra diz, vai trabalhar contente, e viver com o que Deus te der, com o que Deus está te dando, agradeça, junto à sua casa. Queridos, há um texto em Provérbios que eu digo assim, ainda temos coragem de orar esse texto? Eu digo com sinceridade, não é fácil não. Mas a palavra diz assim, é melhor um prato de hortaliças onde há o amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Mas acreditamos que ainda nisso? Acreditamos ainda nisso? Que é melhor um prato de hortaliças onde há o amor? Por isso, nessa noite, eu estou falando de amor, de um viver para agradar a Deus, abandonando o roubo, para trabalhar, amando sua família, amando o Senhor, vivendo de acordo com a vontade de Deus, ou pelo menos lutando para viver, porque ninguém aqui consegue em perfeição, mas buscando esse viver segundo o querer de Deus. Por último, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Abandonar a linguagem torpe por uma que edifica. Então, o despir-se do velho homem, revestir-se do novo. Então, como eu disse, a vida cristã é mais do que não, 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 não. Para todo não tem um sim. Não é? E este agora não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a que for boa para edificação conforme a necessidade. Como é que anda a sua boca, a sua linguagem? Né? Ninguém fala e ninguém dedura o outro, pelo amor de Deus. Queridos, aconteceu, estava falando aqui, essas coisas de menino, né? E de liderança também. Estava tendo um conflitozinho com outro líder, e minha filha mais velha, que vocês conhecem, Mariane, sempre amou futsal, amava o futsal. E foi campeã, Mackenzie Brasília, foi para São Paulo, uma competição das escolas Mackenzie, e ela foi campeã lá, com 11 anos. Aí, com uns 14 anos, ela foi para um acampamento, jovens da igreja, a gente ajudou essa igreja lá, pequenininha, ela cresceu, estava com uma juventude belíssima, maravilhosa, e os meninos jogando futebol lá. E ela entrou e começa a correr para ela, corria e fazia gol. De repente, alguém pisou no calo dela. E ela... um palavrão. Você acredita? Sua amiga... Você conhece bem Mariane? Minha filha. Aí, alguém da liderança falou, isso é revelação lá de dentro da casa do pastor. Bom, santidade é um processo, estou crescendo, mas realmente aquele e outros tantos realmente não fazem parte da
nesse processo maravilhoso que Deus tem feito. Lá, antes de converter, talvez sim. Mas, na verdade, eu sempre achei essa expressão muito feia. Nem quando não era convertido fazia parte do meu vocabulário, não. E aí, o pastor que eu trabalhava com ele me reuniu-se comigo, com outro líder assim. Né? Ele aceitou a sugestão do outro. Estamos preocupados, né? Sua filha, taranada. Eu falei, irmãos, é muito simples, muito simples. Ela simplesmente é minha filha que eu amo e não tem nada a ver com minha casa e ela simplesmente não sabe o que falou. Vocês estão brincando? Não vou brigar com ela, não vou puxar a orelha. Se vocês estão sequer imaginando alguma coisa perto disso, jamais. Eu conheço minha filha. E aí eu fui conversar com ela, muito de boa, né? Minha filha, parece que você ficou meio chateada lá, né? Como é que foi e tal? Aí, pai, fiquei muito chateado, pisou lá no meu carro, não sei o quê, papapá, não sei o quê, caí no chão, machuquei. Eu falei, parece que você falou um negócio lá assim, muito feio, né? Então, foi muito legal, porque realmente isso não faz parte da linguagem dela. Mas aqui, quando fala linguagem torpe, é linguagem podre mesmo. Linguagem podre. Aquela roda quando os homens brasileiros estão ali, e que quando começam a conversar, e eles ofendem a Deus, às vezes expressões tão sujas de traição, de maledicência, de podre, podre, podre. A palavra de Deus está dizendo, olha, você é um filho do Senhor amado em Cristo, adotado por Deus. Não tem nada a ver com legalismo, moralismo, vida de regrinha. É que você é um filho amado, uma filha amada. Joga a linguagem podre fora. E comece a usar uma linguagem que edifica a sua casa, seu trabalho, a igreja. Amém, queridos? Eu sei que ninguém tem problema com isso, eu vou fazer a conclusão. Guardem uma coisa, amados. Vou falar uma questão difícil aqui, veja se vocês me entendem como é que eu vou explicar o negócio. A palavra irreverente, ela passou a ser uma palavra muito amada no nosso tempo. Fulano é irreverente. Eu quero dizer que o uso metafórico da palavra, filosófico, tem um sentido. Tem um sentido. Tem um sentido quando eles aplaudem a irreverência. Prestem bastante atenção, senão você vai me puxar a orelha. Mas pode puxar também, mas veja bem. A igreja, quando ela controlava tudo, a opressão, e ninguém podia discordar da igreja. Ninguém podia discordar, né, porque é o presidente do país. Então, um quadrado onde não há liberdade de expressão. E aí exige-se, entre aspas, um tipo de coragem, de alguém que não tem medo, né? E que fala a verdade. Então, fulano é irreverente. Hoje se elogia, né? Eu gosto muito de ouvir alguns comentaristas. Então, aqui e ali, assim, fulano é corajoso, é uma pessoa assim irreverente. E outros se põem mesmo aí, não é? Na galera mais jovem, alguns se apresentam mesmo, isso é o show, o negócio é ser irreverente. Se ser reverente é ser bobo, presta atenção numa coisa, Se por outro lado, o que seria reverente? Não alguém que tem medo de pastor, que segue a igreja sem pensar, sem refletir, e obedece cegamente. Não. Isso não é a pessoa reverente segundo Deus. O que é uma pessoa reverente segundo Deus? É alguém que ama a vida, que tem amor e respeito pela vida. Queridos, eu sou apaixonado pela vida.
apaixonado. Eu sei que você também é. A sacralidade da vida me faz não ter medo das pessoas, mas respeitar as pessoas. Respeitar, isso sim para mim é cidadania, direitos humanos. Agora a gente entra nessas contradições, né? A gente fala tanto da vida e tem que abortar e matar, e tem direito de liberdade do corpo, vai lá e mata tudo e fala de reverência à vida. O pessoal fala, não, mas eu respeito a vida e tal, a galera. Aí depois, não, mas a pessoa tem direito do corpo, vai lá e mata os meninos. Como é que pode? Como é que ama a vida? Como é que é uma pessoa? Aí é irreverente, sim, essa irreverência eu não quero. Essa irreverência da morte eu não quero. Essa irreverência que destrói os valores de um pai, o pai e a mãe. Como não amar pai e mãe? Como não honrar pai e mãe? Eu fui abandonado por pai, completamente abandonado por meu pai. Nunca desonrei o nome dele. Nunca falei mal do meu pai. Conto a história, realmente, da tristeza do que é um homem abandonar sua família. Mas eu jamais me imaginaria desonrando meu pai. Já morreu há muitos anos e continuo honrando o nome dele. E não é só porque tem, a palavra diz assim, que há promessas para os filhos que honram pai e mãe. Então, tem essa coisa da promessa, mas é o que a Bíblia está falando? É vida. Esse amor, essa sacralidade da vida. Esse texto aqui, tudo isso aqui que está falando é de reverência. É de você não mentir, porque você tem amor por Deus e a vida. Você não vai destruir as pessoas com mentira. A reverência pela vida de um homem nunca fazer isso que esses homens têm feito com as mulheres. Merece é cadeia mesmo, é chicote mesmo, e aqui no púlpito eu falo com coragem. Mas eu falo isso porque eu tenho reverência a Deus e à vida. Amor à vida. Por que eu não vou roubar, cobiçar o do outro? Porque é do outro, Deus deu para ele, não chegou para mim. E eu não tenho que querer roubar, dar um jeitinho, enganar para eu viver. Eu tenho que confiar em Deus e dizer, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu tenho dito, queridos, que nós temos vivido assim. Se alguém ganha um presente de Deus, a gente já fala assim, está roubando. E se foi abençoado mesmo, aí eu já ouvi um falar assim, Senhor, fulano está tão abençoado, cadê minha bênção? Começa a brigar e questionar a Deus. Aí acontece que aquela pessoa que chegou com um carro bonito e tudo ali e tal, e amanhã quebrou. Aí já fala assim, né? Está vendo lá, foi se lascar em dívida, quebrou lá. Aos Romanos o apóstolo Paulo disse assim, olha, chorai com os que choram, e alegre-se com quem se alegra. Alguém está com bênção aqui hoje, eu quero me alegrar com você. Alguém está chorando, eu vou chorar com você. Deixa eu dizer uma coisa, isso não é esquizofrenia, isso é saúde. Chorar com quem está chorando, sorrir com quem está sorrindo. Queridos, uma pessoa que teme a Deus, ele não teme a homens. Ser reverente não é concordar com tudo que pastor fala, que igreja fala. Ser reverente não é temer homens. Ser reverente é amar o Senhor, ter o temor do Senhor e ter a sabedoria. Isso é ser reverente. Sabedoria de Deus, amar a Deus e o próximo. Mas não é só discurso, não. Discurso de cidadania está muito bonito. Como eu faço parte de uma faculdade e a gente tem diálogo, né? Então a gente está sempre tendo excelentes preletores, essa discussão então cidadania, direitos humanos, isso é uma coisa linda que o povo fala, mas sai dali já pisando no outro. Nós precisamos amar a vida e realmente viver a vida que agrada a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.